Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um capítulo da organização do nosso jardim. Se você gosta dos conteúdos que a gente posta aqui para vocês no canal, não esquece de deixar aquele joinha para o YouTube entender que vocês gostam dos nossos conteúdos e assim ele recomenda nossos vídeos para mais pessoas. E para você que às vezes já coleciona plantas, já sabe fazer um jardim, às vezes não é muito relevante, mas para alguma amiga tua que às vezes precisa de alguma dica, a gente sempre fala alguma coisinha que pode ajudar alguém no cultivo das plantinhas. Então compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Segue a gente lá no Instagram, a gente está como BelaFlor2021. Bora lá? Bom, olha só, gente, aqui nesse vaso eu tenho isopor, coloquei essa telinha sombrite aqui. E nós vamos colocar o substrato. Então eu vou fazer esse vaso primeiro, depois nós vamos fazer o vaso das agavoides. Aqui é a bacia que eu comentei com vocês no último vídeo, que eu coloco o substrato. Essa bacia não é furada, por isso que eu cobri com a lona, para não encher de água da chuva. E aqui nesse vaso eu vou colocar essa crássula. Vou colocar ela aqui no cantinho. Essa crássula enche o vaso, fica lindíssima e dá umas florzinhas brancas maravilhosas. Tem mais um pouquinho dela aqui. Eu vou colocar aqui. Em pouco tempo vocês vão ver, eu vou atualizar, vai estar cheinho esse vaso. Vou pegar meu banquinho. E aqui atrás dele, eu acho que eu vou colocar o sedum bronze. Como tem tanta planta que a gente não sabe nem o que se coloca primeiro. Aqui eu tenho os galhos, ó, do sedum bronze que eu desmanchei em um outro vaso. Eu fui lá dentro pegar uma toalha pra pôr no meu banco, porque como tava chovendo ontem, ele tá molhado. E eu fui tirando todas as folhinhas que tinha em excesso no caulezinho do sedum bronze e fui encaixando um do ladinho do outro. Ficou bem legal. Claro que essa crássula aqui, ela costuma ser bem invasiva. Talvez ela comece a atrapalhar e crescer pelo meio do sedum bronze. Mas se isso acontecer, eu faço poda ou retiro um ou outro do vaso. Gente, isso aqui vai tudo para berçário. O vaso ficou assim. De primeiro momento não tá muito bonito, claro, mas vai ficar, né? Logo, logo ele vai estar bem lindão. Agora eu vou achar um lugarzinho pra colocar ele. Tentei colocar nesse cantinho aqui, mas não gostei. Resolvi erguer o meu coroa de frade, que tava no chão. E vou colocar ele aqui do ladinho por enquanto. Vou tirar essa lona também daqui já, pra deixar o jardim mais organizado. Agora vamos fazer a camada de drenagem para as agavoides. Gente, se meu vaso quebrou, esse vaso de barro, vou tentar colar para ver se dá para reaproveitar ele ainda. Então, eu voltei com todo o isopor que já era de drenagem nessa bacia. Tava dando certo essa drenagem. Continuei com a mesma quantidade de isopor. Aproveitei, já tirei uns matinhos ali do chão. E agora eu vou separar o substrato do isopor com esse sombrite. Eu gosto de separar. Gente, o isopor graúdo no meio do substrato, ele acumula água, tá? Ele fica encharcado o isopor e faz com que não seque o substrato. Ele triturado é diferente, pode ser usado para deixar o substrato mais leve, mas ele em pedaços grandes não serve, tá? Ele segura muita umidade. Essa agavoide grandona que eu tô limpando aqui, vou pôr naquele vaso que eu medi, não vou colocar na bacia mais, porque ela dá muitas mudas, ela cresce bastante, então eu não vou colocar na bacia. Tem uma outra que eu já vou mostrar ali para vocês, que eu também não vou colocar todas as mudas na mesma bacia, vou separar e vou colocar em outro lugar. Coloquei a cordeiroi, coloquei a ebony, coloquei a lipstick, a cupide que era plantar nessa bacia eu retirei, vou plantar em outro vaso. Enfim, tô fazendo algumas mudanças. Essas ali, ó, que eu deixei separadas, essas 4 mudas ali, é da agavoide que eu tava falando pra vocês, que dá muitas mudas também. Eu vou plantar talvez em vasinhos pote 11 para depois colocar no catálogo, ou vou plantar no canteiro no chão. Não sei ao certo ainda o que eu vou fazer com elas. Gente, ó, já tá dando outra cara pro jardim. Gente, agora vamos fazer esses vasos aqui. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior que tem bastante drenagem. Então, até uma altura no vaso tem isopor, depois tem uma telinha sombrite, ó, uma telinha sombrita aqui, e depois carvão por cima.
Nesses 4 vasos é a mesma coisa. Só esse aqui que eu não coloquei o isopor por baixo, porque ele já é bem rasinho, né? Mas mesmo assim, ó, 4 dedos para ir substrato. Aqui também 4 dedos, ali também e ali também. Por que esse cuidado, essa preocupação com toda a drenagem? Porque isso aqui fica na chuva direto. Então, se chover 15 dias, as plantas vão ter que aguentar na chuva. Então, agora, depois de feita toda essa drenagem, a gente vem com o substrato. E o substrato meu também, né? Eu sempre mostro pra vocês. Tá? Aqui um pouco parece úmido porque tava chovendo. Mesmo coberto com a lona, ele pega um pouco de umidade, ó. Mas, ó, pode perceber que é bem drenante. Bastante carvão. Aqui tem areia grossa, tem isopor, tem perlita, tem casca de arroz. É um substrato que eu tô reutilizando, tá? Dos mesmos vasos aqui, os vasos que não tinha nada de problema, de doença, eu retirei o substrato e deixei armazenado aqui, então reutilizando. Então agora é só encher todos eles com o substrato e escolher as plantas que nós vamos plantar aqui. Eu ainda não escolhi que plantinha que vão ocupar esses vasos. Então, as 3 primeiras escolhidas para colocar nessas floreiras foi a Morning Light. Já trouxe o meu lixeirinho aqui perto para colocar as folhas secas. E na hora da montagem, a gente vai vendo o que combina mais, né? Eu coloquei uma roseta grande na ponta aqui, mas resolvi colocar lá no meio e as 2 menores nas pontas. Coloquei os pedriscos. Não vou deixar os pedriscos muito pertinho do outro, para que o substrato respire e seque mais rápido. Aqui eu vou colocar essa variação da glauca aqui, uma secunda, com várias mudinhas. Vou deixar um espaço grande entre ela e as outras mudas que eu vou colocar ali para ela respirar bem e para ela ter espaço para crescer. Aqui, nessa bacia, eu coloquei a rubela, que já era nessa mesma bacia. E aqui eu vou colocar várias mudinhas coloridas. Nessa bacia menor eu também estava na dúvida do que colocar, porque como tem tanta suculenta, eu já comentei com vocês no início que é difícil a gente saber qual que vai plantar primeiro. Mas coloquei uma Raindrops, coloquei uma Barambold e ainda tô pensando qual que eu vou colocar na ponta lá. E aqui eu coloquei algumas bem coloridas, assim, uma bem diferente da outra de cor, para dar um charme mais especial no arranjo. Eu não sou muito de colocar suculentas muito perto uma das outras. Eu gosto de colocar mais longe para dar espaço para crescerem. Lavei já esses vasos, aproveitei e dar uma lavadinha, porque com a chuva eles vão ficando meio verdinho por baixo. Então já lavei. E agora vamos começar nessa bacia aqui. Aqui vai bastante suculenta também. Essa aqui já era nessa bacia, minha Monroy. Voltou ali. E agora eu escolhi várias outras mudas e fui colocando. Gente, eu vou montar dessa forma agora. Achei que ficou legal, mas se precisar depois eu vou mudando. Aqui eu tô mostrando pra vocês as raízes, que elas estavam tudo em cima do tecido, mas olha, todas elas estavam crescendo raízes. Então agora vai ser bem rápido pra elas começarem a ficar bonitas, porque elas já vão começar a absorver os nutrientes do substrato com as raizinhas. Então, graças a Deus, não teve muito apodrecimento, só de algumas folhinhas, e elas foram já enraizando. Então, aqui essa bacia eu vou deixar mais cheinha. Não costumo fazer tão cheia, como eu já comentei com vocês, mas eu vou deixar ela mais cheinha e depois a gente vai vendo como que as plantas vão se comportando. O tanto de folha seca, gente, que eu retirei, vocês não têm noção. Aqui resolvi colocar mais uma. E também dei uma lavada nesses vasos, porque também tava meio que verde. Então, dei uma lavadinha neles. E agora eu vou lavar um pouco dessa areia grossa que eu uso aqui no jardim, pra ficar só o pedrisco pra fazer a cobertura. E vou fazer uma camada bem fina também, pra deixar o substrato respirar bem e secar mais rápido. E aí, pessoal, gostaram do trabalho de hoje? Vocês estão gostando de me acompanhar na montagem aqui do jardim? Conta aí pra mim nos comentários. Então, o trabalho de hoje foi esse. No decorrer da semana que eu for fazendo o restante do que falta aqui no jardim, porque tem bastante trabalho ainda, tem mais alguns vasos e depois vamos começar nos canteiros. Tem os canteiros das suculentas e tem o canteiro dos cactos. Tá bom? E eu vou gravar tudo aqui pra vocês. E agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês os vasos que a gente finalizou hoje. E o primeiro vaso que a gente montou foi esse daqui, com essa crássula, que dá umas florzinhas brancas muito bonitinha. E o sedum bronze, que tá com as hastes um pouco estiolada, por estar virada em cima da lona, eu não tinha percebido, então algumas estiolaram. Mas as outras estão bem firminhas, ó. Tirei as folhas do caule que tava sobrando
e fui encaixando ele aqui. Se recupera bem rápido, logo tá bem bonito, eu venho atualizando pra vocês. Então fizemos aquele, né? As agavoides voltaram para a bacia delas, eu deixei as pedras maiores, assim, uma longe da outra, para que o substrato seque mais rápido, né? A agavoide não pode ficar muito úmida, então quanto mais pedra tiver em cima, mais umidade ela segura, mais demora para secar. Então eu deixei assim, ó, ficou bem legal. Aqui eu não vou ficar falando a identificação delas hoje para vocês, mas no próximo vídeo, quando eu for atualizar o jardim, eu venho falando todas as identificações, tá? Senão o vídeo vai ficar bem longo, mas no próximo vídeo eu vou mostrando bem de pertinho, assim que elas estiverem recuperadinhas e estiverem bonitas, eu mostro uma a uma e vou falando de desidentificação. Essa agavoide aqui também a gente encaixou aqui nesse vaso, ela já estava com todas as mudas no mesmo caule dela, então eu só encaixei aqui. Fizemos esses aqui também deixei as pedrinhas assim mais longe uma das outras. Aqui a minha cupide, que tá bem sofrida da chuva de granizo, mas eu plantei ela assim mesmo, porque as mudas estão bem e ela vai se recuperar. Então essa floreira ficou assim. Aqui também, ó, coloquei essas três lindinhas. Essa é a Morning Light, pedras maiores. Essa aqui já era, aqui nesse vaso, ela só voltou pra cá. Ela tava bem maior, né? Mas perdeu muitas folhas, vocês viram, tirando várias folhas dela. Então perdeu muitas folhas, mas logo ela vai estar bem linda novamente. Aqui tem Raindrops, Pearly e Barambold. Plantei elas tão pequenininhas, mas elas crescem. São plantas que ficam bem grandes. Esse daqui eu plantei esses cedronzinhos aqui em volta. E coloquei a Chiauensis, que eu amo essa planta. Então plantei uma muda aqui. Antes vocês lembram que eu tinha várias rosetas num caldeirãozinho. Agora eu plantei ela aqui. Coloquei pedrinha aqui que não tinha. E aqui plantamos essas lindonas aqui, tudo misturada. Tem agavoide, tem gibiflora, tá tudo misturado aqui. Tem a Monroy, tem essa lindona aqui, que é a New Ends, Gilva Marrom. Enfim, fiz uma mistureba aqui com plantas coloridas. Eu até coloquei mais plantas do que eu costumo pôr, porque eu gosto de deixar bastante espaço para elas se desenvolverem. Mas achei que ficou legal. Depois, se elas crescerem, tipo aquela ali, né, que é a Cia Dragon, cresce bastante e ainda duas cabeças. Quando elas ficarem grandonas, que eu vejo que uma tá atrapalhando a outra, eu vou retirando. Mas a princípio ficou bom assim, gostei bastante. E aqui eu não vou fazer eles agora nesse vídeo, mas no próximo eu mostro pra vocês. Escolhi plantar Afterglow ali, que já era ali. Já deixei as plantas que eu quero pôr nesses vasos separadas. A Thanos vai nesse ali. E aqui eu tenho uma Haruko lindíssima, que vai aqui. Aqui eu ainda não decidi o que eu vou plantar. Só preciso lavar esses vasos e plantar as suculentas aqui. E depois começar nos canteiros. Ah, e vocês viram que eu coloquei a mesma areia daqui do chão, né? Lavei, tirei só as pedrinhas, coloquei só os pedriscos maiores, porque eu tinha bastante pedrinha. Eu não gostei mais daquela azul que tava aqui. Antes eu tinha uma pedra meia cinza, meia azulada, não enjoei dela, não gostei mais. Então resolvi fazer assim. E eu tinha uma pedrinha marrom, que é a que tem nesse vaso aqui. Tinha um saco. Mas essa aqui, ó, eu gosto bastante. Mas eu usei lá no lago, vocês viram que eu fiz o lago e coloquei as pedrinhas lá. Então fiquei sem. Agora eu tô colocando a mesma areia que tá aqui no chão. Só que daí eu dou uma lavada na peneira, tiro só o pedrisco pra colocar por cima. E aqui também, depois que a gente terminar essa bagunça, que ainda tá tudo bagunçado aqui, eu quero pedir mais uma carga dessa areia pra dar uma renovada aqui, né? O lado de cá tá bem mais bonito, porque o meu esposo passou rastel, tirou todos os matinhos, deu uma boa arrumada, então pode ver que tá bem mais limpinho. Mas pra cá, como tava as plantas, tudo aqui no chão não foi feito ainda. Então, olha, tem substrato, tem pedaço de carvão, tem matinho, então tem que rastelar. Aqui também tem uma suculenta, ó, que precisa ser plantada. Vou pôr lá junto com as outras. E é isso, meus amores. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos de acompanhamento, de montagem do jardim, ou vocês preferiam ver ele já pronto? Porque, na verdade, vocês verem bastante bagunça, né? Agora até vou dar uma organizada, juntar mangueira, juntar sombrite, vou dar uma organizada aqui pra não ficar tão desajeitado aqui, porque passa bastante gente aqui na rua. Então já faz um tempão que esse jardim tá bem bagunçado. E eu sei que tem gente que gosta de só ver coisa bonita. Comenta aí se vocês gostam de acompanhar esse trabalho ou se vocês preferem ver o jardim já prontinho. Tá bom? Conforme o que vocês falarem aí, eu faço no próximo vídeo. Acompanhando, fazendo os outros vasos, ou já apareço com eles prontos só mostrando pra vocês. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!